aqui para a gente participar desse evento sobre os 100 anos da educação radiofônica no Brasil. Queria agradecer inicialmente ao João Roberto pelo convite, agradecer ao Tadeu, que, como a gente diria no rádio, está cuidando lá das carrapetas, para a gente poder falar para vocês um pouquinho sobre um determinado tema em relação aos 100 anos do rádio. Então, pode passar, por favor? Eu vou falar para vocês sobre os marcos da evolução da radiofonia no Brasil durante o século XX. É claro que existem vários marcos, eu selecionei alguns que são importantes para a gente lembrar essa história, né? Uma história tão rica, uma história tão importante, uma história tão fundamental para um país do tamanho do Brasil, né? E que trouxe uma série de benefícios para a população ao longo desses últimos 100 anos. Pode passar? Eu quero, então, me apresentar, né? O meu nome é Daniel Pinheiro Hernandes, eu sou médico, sou professor titular da Faculdade de Medicina de Teresópolis, fiz o meu mestrado na UCP em Educação, na área de concentração em Tecnologia Educacional, e a minha dissertação de mestrado foi a utilização do rádio na educação para a saúde. Essa é uma das razões, então, de eu estar contando essa história para vocês hoje, que é parte da minha dissertação, ou eu retirei da minha dissertação, né? Eu também sou colaborador do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, o IPAE, e sou membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Pode passar? Muito bem, vamos começar com uma definição. Nós podíamos pegar em qualquer dicionário de radiofonia, né, para a gente partir de alguma coisa concreta, né? A radiofonia, então, é a emissão e transmissão do som utilizando as propriedades das ondas hertzianas, ou seja, radiofonia significa radiodifusão, ou seja, também pode representar um posto emissor de sons por meio de ondas hertzianas, radiofonia, rádio. Então, esse nosso veículo de comunicação, que está fazendo 100 anos, pode passar, ele teve dois elementos antecessores que foram fundamentais, dois fatos, né? Um deles foi com Marconi, em 1896, quando Marconi inventou, quando ele conseguiu desenvolver o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios, ele abriu um caminho imenso para uma série de possibilidades, inclusive para o rádio, né? Não se tinha ideia disso, evidentemente, naquela época, mas foi uma coisa fantástica, 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 porque essa abertura de caminhos gerou tudo isso que nós temos hoje em termos de comunicação radiofônica. Pode passar? Um outro antecedente, um outro antecessor importante aconteceu nos Estados Unidos, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1923, quando foi instalada a primeira estação de transmissões sonoras. Até então, não havia uma estação que fizesse isso, né? Isso aconteceu em 1923, quer dizer, no início do século passado, e fazendo parte dessa história toda, nós temos, então, o primeiro passo para a instalação das estações de rádio. Pode passar? E aí chegamos no dia 7 de setembro de 1922, vocês estão vendo aí à direita e à esquerda dois cartazes da época, né, falando sobre a comemoração do centenário da independência, época em que nós tivemos duas exposições, uma exposição nacional bastante importante, de setembro a dezembro de 1922, e também tivemos uma exposição internacional, né, de setembro de 1922 a março de 1923. Essa data é importante, obviamente, porque é o centenário da nossa independência, mas também é importante porque marcou a primeira transmissão radiofônica no Brasil. Pode passar?
Isso aconteceu a partir do alto do Corcovado. Vocês estão vendo aí à direita uma antena, a primeira antena de radiotransmissão que foi colocada no Brasil, no alto do Corcovado, em 1922. E nessa data, então, a gente teve a nossa primeira transmissão de rádio. Pode passar? Muito bem, uma coisa que aconteceu no ano seguinte, mais especificamente no dia 20 de abril, foi que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começa a transmitir. Essa rádio foi fundada pelo Roquete Pinto e pelo Henri Morise, e ela tinha uma vertente nitidamente educativa. Era uma coisa que marcava, ou que marcou as rádios da época, foi esse aspecto educativo, né? Essa Rádio Sociedade é hoje a Rádio MEC. E a gente observa aí nessas imagens, né, o início disso tudo, né, uma construção ainda muito pequena, né, depois uma notícia falando, foi instalada ontem a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essa rádio depois ela muda para esse prédio que a gente está vendo à direita. Esse prédio, vocês lembram que eu falei sobre uma exposição internacional que houve pelo centenário da Independência, e esse prédio ele ficou aonde estava o setor tchecoslovaco daquela exposição internacional que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo nosso centenário da Independência. Então, aí se instalou depois a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e foi a pioneira, portanto, nesse contexto radiofônico. Pode passar? Na época do 7 de setembro, aquela transmissão aconteceu justamente com o discurso do nosso então presidente da República, Epitácio Pessoa. O transmissor estava no Rio de Janeiro, como nós falamos, a torre estava no alto do Corcovado, e vocês vejam que os aparelhos receptores estavam instalados em Niterói, em Petrópolis e em São Paulo. Vejam como aquilo ainda era uma coisa tão incipiente, né? Hoje o rádio consegue atingir qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Com qualquer tempo, o rádio chega até as pessoas, né? Mas naquela época, logicamente, as coisas eram bem mais difíceis. Pode passar? Na década de 20, então, o rádio ele se espalha pelo país, e ele se espalha através de clubes ou de sociedades. Então, as rádios eram mantidas por entidades como clubes e como sociedades. Por isso que nós temos muitas rádios com o nome de Rádio Clube, Rádio Sociedade, Rádio Clube de tal lugar, Rádio Sociedade de tal lugar. Eu pus aí alguns exemplos, né? Vocês estão vendo aí a Rádio Clube, por exemplo, o estatuto do Rádio Clube, ou aqui o Rádio Clube de Pernambuco, uma das pioneiras aqui do Brasil, ou um desfile que foi patrocinado e foi organizado nos salões do Rádio Clube. Quer dizer, clubes, sociedades se organizavam para desenvolver, então, atividades radiofônicas. Era assim que a coisa funcionava na década de 20. Pode passar? Já a partir de 1931, as coisas começam a evoluir. Em 31, a gente tem o primeiro documento sobre radiodifusão, e aí acontecem algumas mudanças que são muito importantes. Uma dessas mudanças é que aquele caráter erudito, caráter educativo, caráter cultural que os programas tinham, eles começam a sofrer algumas modificações, tornando-se algo mais popular, algo que atingisse mais toda a população mesmo, se volta um pouco mais para as questões de lazer, para as questões de diversão. Então, uma coisa que era só vista como erudito, educativo, cultural, etc., ele começa a ter outras vertentes, e aí surgem diversas possibilidades para o rádio em solo nacional. E, logicamente, né, alguns fatos históricos acabaram também contribuindo. Em 32, nós tivemos a Revolução
constitucionalista, e o rádio assume uma importância política muito grande nessa época. Então, além de ser erudito, popular, servir para diversão, etc., ele começou a ser usado como propaganda política. Cada lado da revolução tentando conseguir os seus adeptos, tentando conseguir os seus voluntários, e aí o Estado de São Paulo teve um grande trabalho radiofônico nesse sentido. Então, aí surge também a importância e a aplicação política da radiofonia no nosso país. Pode passar? Em 1934 surge a Voz do Brasil, uma, uma iniciativa bastante interessante. Eu tive um professor durante a minha época de graduação que dizia que a Voz do Brasil era o melhor noticiário sobre o Brasil, porque ele era o mais completo. E isso é verdade, né? É um grande noticiário sobre tudo o que acontece todos os dias aqui no país. Isso é uma coisa muito importante. A Voz do Brasil é um segmento de informação nacional bastante importante, portanto. E em 1936 a gente tem a Rádio Nacional do Rio de Janeiro funcionando, uma das rádios fundamentais aqui no país. A Rádio Nacional teve um papel nessa época absolutamente fundamental, né, porque foi pioneira numa série de aspectos que o rádio passou a apresentar. Pode passar. Chegando nos anos 40, com a Rádio Nacional e com outras rádios, então, nós temos a época de ouro do rádio, né? Surgem emissoras, por exemplo, especializadas em esportes. Então, nós temos programas de auditório. As rádios, elas tinham orquestras organizadas para fazer a produção dos seus programas. As rádios tinham auditórios, as pessoas participavam desses programas, as pessoas iam aos auditórios, esses programas eram transmitidos pela rádio ou pelas rádios, né? Havia uma série de artistas que eram conhecidos dessas pessoas por causa das rádios. Eles eram contratados pelas rádios, né? Então, a gente tem, por exemplo, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Orlando Silva e um monte de outros ícones da música popular brasileira. Havia, inclusive, a escolha da rainha do rádio, e tudo isso mexia com a população dessa época de uma maneira muito, muito grande e muito legal, né? Pode passar. E em 1941 surgiu o Repórter Esso, outro elemento extremamente importante para o nosso país. O Repórter Esso depois foi para a televisão. Vocês estão vendo aí, do lado esquerdo da tela, uma notícia dizendo que o Repórter Esso começava hoje, né? Começa hoje o mais completo serviço de informações radiofônicas. E era um serviço levado tão a sério, as pessoas confiavam tanto no Repórter Esso, que as notícias, né, ao contrário do que tem hoje com as fake news, né, mas as pessoas só aceitavam alguma coisa como verdadeira se ela passasse no Repórter Esso, se ela fosse falada no Repórter Esso. E muita gente costumava acertar o horário do relógio, segundo algumas pessoas contam, né, pelo início do Repórter Esso, que ele era extremamente pontual. Aqui do lado direito nós temos o Heron Domingues, que foi um dos grandes locutores do Repórter Esso, um dos grandes apresentadores, aquilo que hoje é o âncora, né, do Repórter Esso. Depois ele foi para a televisão. Vocês já estão vendo aí o Heron numa fase televisiva dele. E o Repórter Esso tinha dois slogans bastante interessantes, né? Um deles é que o Repórter Esso era o primeiro a dar as últimas. Mas o que ficou mais conhecido, que era falado sempre quando o programa começava: alô, alô, Repórter Esso, alô,
testemunha ocular da história. Isso ficou gravado na mente de todas as pessoas. Eu me lembro que eu era garotinho quando cheguei a escutar algumas edições do Repórter Esso, e era exatamente isso, isso é uma das coisas que eu me lembro. Alô, alô, Repórter Esso, alô, testemunha ocular da história. Né? Isso chamava a atenção da gente, era uma coisa muito, muito interessante. Pode passar? É claro que daí surgiram uma série de outros noticiários também, né? Em 1950 chega a televisão, e isso é um grande fator, porque vai influenciar o rádio, né? Mas a televisão chega com Assis Chateaubriand, que está aí sendo mostrado à nossa esquerda, e chega com a TV Tupi, que tinha a figura do índiozinho, que a gente vê aí à direita, como o seu logo, né? Ou como o seu representante. Com a chegada da televisão, o rádio vai ter que se inventar, né? Porque se reinventar, ou sofreu uma série de modificações, porque ele estava agora competindo com um meio que não transmitia só som, mas também transmitia imagem. Né? Então, isso fez uma série de modificações acontecerem. Pode passar? Com o surgimento da televisão, então, o rádio vai buscar novos rumos, e aí aquilo que eram fitas e discos, a gente podia fazer um programa só com fitas e discos. Né? Ela passa a envolver também pessoas, então a gente começa a ter repórteres que vão para determinados lugares, que vão se arriscar mais em determinadas reportagens, por exemplo. A gente começa a ter a participação mais efetiva das pessoas, chamando atenção para isso, então. As radionovelas dão lugares aos noticiários, então os noticiários começam a ganhar uma pujança bastante significativa. Pode passar? E os programas de auditório, que eram extremamente famosos na década de 40, na década de 50, elas são transformados ou são voltados agora para a utilidade pública, para serviços de utilidade pública. Então, os serviços, os programas de auditório das rádios vão terminando e elas começam, logicamente, não só a utilidade pública, mas outras atividades substituindo esses programas de auditório. Pode passar? Em 1960, então, surgem as primeiras emissoras com transmissão em frequência modulada. Em 1970, inicia a empresa brasileira de radiodifusão, a famosa Radiobras, uma empresa bastante significativa para a radiofonia do Brasil. Em 1980, surgem as transmissões em som estéreo, que foi um grande passo também para o rádio. Em 1990, nasce o jornalismo 24 horas, quer dizer, a gente começa a ter, né, da mesma maneira que a televisão começou a ter uma programação 24 horas, o rádio também começou a fazer isso. As rádios tinham um horário para serem ligadas e um horário para serem desligadas, passaram a ter programação 24 horas, e nessa década de 90 para frente, começa a aproximação do rádio com a internet. Então, começa a haver significativamente isso, o que hoje é um fator muito importante. Né? E nos anos 2000, a gente tem uma evolução tecnológica absurda, haja visto o que a gente tem, por exemplo, acontecendo com a evolução dos celulares, por exemplo, hoje surgem os meios digitalizados de comunicação. Pode passar? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos o rádio ainda presente numa imensa maioria dos municípios, dos domicílios. Vocês têm que levar em conta, ou a gente precisa levar em conta, né, que existem lugares em que a gente pode não ter, por exemplo, acesso à internet, mas a gente tem acesso às ondas de rádio. A gente pode não ter uma antena de transmissão de celular ainda, o celular pode não pegar bem, ou a internet pode cair, etc. e tal, mas o rádio está ali presente, e isso é um fator de
relacionamento, vamos dizer assim, do país como um todo bastante significativo, né? A radiofonia continua sendo um importante instrumento de comunicação, isso não há dúvida, né? A gente tem, inclusive, a evolução da radiofonia, de comunicação, por exemplo, militar, essas coisas, que foi fantasticamente melhorada, né? E hoje as rádios têm algumas características que são importantes, né? A instantaneidade, né? Porque isso, com os meios mais tecnológicos, mais digitalizados, ficou bastante mais facilitado. A interatividade, porque hoje essa tecnologia facilita com que qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo seja transmitido por ondas de rádio para qualquer outro lugar. A mobilidade, né, do rádio, a proximidade que ele proporciona, e isso tudo com qualidade e credibilidade. São duas questões importantes. O rádio nunca deixou de ser ouvido porque ele sempre foi uma coisa que, um meio que apresentou qualidade, mais qualidade ou menos qualidade, mas sempre qualidade, e foi um meio sempre muito bem acreditado. As pessoas sempre confiaram muito no rádio, isso foi uma coisa muito importante. E, logicamente, já chegando aqui no século XXI e ultrapassando os limites que eu propus antes, mas só falando sobre isso, hoje nós temos alguns elementos que são extremamente facilitadores, quer dizer, a gente não precisa hoje ter um rádio, né? Antigamente a gente tinha aqueles rádios enormes, né? Depois a gente passou a ter rádios menores, os rádios transistores, os rádios portáteis, né? Chegamos a ter aqueles radinhos que a gente podia botar dentro do bolso, né? Mas hoje nós temos o telefone celular que transmite qualquer estação de rádio, os iPods, o MP4, o tablet. Então, vários elementos que eu estou chamando aí de facilitadores proporcionaram muito mais receptividade das ondas de rádio, né? Então, o rádio, com toda essa tecnologia, ele acabou se expandindo em relação à população. Pode passar? Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar com relação ao rádio foi o grande trabalho educativo que o rádio desenvolveu e desenvolve, né? Então, vocês estão vendo aí uma imagem do século passado, isso aí é mais ou menos segunda metade do século passado, em que a gente tinha uma série de programas educativos e tem um rádio no meio desse pessoal todo e todo mundo escutando uma aula, por exemplo. Então, isso foi fundamental para muita gente aprender, para muita gente adquirir cultura ou mais cultura nessa época em que as coisas não eram tão rápidas como a gente tem hoje. Muitos programas educativos, muitos programas de educação física, né, de cultura física, de saúde corporal, muito importante isso, né? Então, o rádio foi e é fundamental para os aspectos ligados à educação no nosso país. Pode passar? Em A gente também não pode deixar de falar isso, né? Em 2011, a Unesco aprovou, e depois, em 2012, a Assembleia Geral da ONU também aprovou o dia 13 de fevereiro como sendo o Dia Mundial do Rádio. É uma data que a gente precisa lembrar, né? Tem um monte de datas que acontecem todo dia que passam realmente despercebidas, mas é bom lembrar do Dia do Rádio, né? Esse dia mundial é muito importante. E nós temos um Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. Em 2022, foi apresentado um projeto de lei que propôs essa data em alusão ao nascimento do Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro, portanto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Vocês lembram que ele trouxe a Rádio Sociedade para o Rio de Janeiro,
E então, desde o ano passado, nós temos o Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. Pode passar? Então, essa figurinha aí, ela de uma certa forma, resume, né, o que a gente falou. Nós temos aí um belíssimo rádio de antigamente, um daqueles rádios que o pessoal chamava, não esse, mas um que tinha uma forma mais ogival na parte de cima, que era o rádio capela, né? Depois ele foi, vocês vejam que ele foi é, evoluindo, né? Ele foi diminuindo de tamanho, porque as válvulas foram ficando menores. O grande boom aconteceu quando as válvulas foram substituídas pelos transistores, que aí uma válvula que era enorme, queimava com facilidade, foi substituída por uma pecinha que tinha 1 centímetro e que não se estragava com facilidade. Isso fez com que os rádios ficassem menores, mais fáceis de transportar, podiam ser colocados com energia elétrica ou a pilha, o que era uma coisa fantástica, né? As pessoas iam, então, por exemplo, no interior, nas zonas rurais, o pessoal ia trabalhar, por exemplo, na roça, levava o rádio e ficava ouvindo o rádio. Então, foram coisas fantásticas que realmente, falando em termos históricos, inclusive, a gente precisa pensar, né? Porque o rádio teve uma função fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? Eu acho que ainda tem, né? A gente não percebe muito isso, porque a gente também não percebe muito outras coisas, porque tudo ficou muito massificado. Mas o rádio tem uma função muito importante, né? A gente, quem mora em grandes centros, pode não se ater para isso, mas nós temos lugares muito distantes, lugares muito afastados e lugares onde talvez só cheguem as ondas de rádio. Então, para alguns locais, o rádio é o único elemento que pode significar, por exemplo, contato com notícias, contato com programas educativos, etc. e tal. Isso é uma coisa fundamental, né? Uma coisa realmente importante. E chegamos aí até o rádio transmitido através dos nossos aparelhos celulares. Quer dizer, o rádio, esse senhor de 100 anos, tem muita história para contar, contou muitas histórias. Quantos eventos nós tivemos, a morte do presidente Getúlio Vargas, nós tivemos, por exemplo, o início da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, por exemplo, o ataque a Pearl Harbor, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a explosão da bomba atômica, da primeira bomba atômica, as Copas do Mundo, que até 1966 a gente só conseguia ouvir pelo rádio, né? Então, o rádio contou muitas histórias e ainda continua contando, né? Se a gente pegar, por exemplo, imagens daquele canal 100 que passava antes dos filmes no cinema, e sempre que eles mostravam os torcedores nas arquibancadas, por exemplo, do Maracanã, era muito interessante que a gente via o torcedor no estádio vendo o jogo, mas com o radinho no ouvido. Quer dizer, ele queria escutar o locutor falando, né? E isso é marcante para a história do rádio, né? Então, é um senhor de 100 anos com muita história contada e que ainda vai contar muitas histórias, né? Pode passar? Então, minha gente, eu agradeço muito pela atenção. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho desse tempo curto que a gente usou, mas que tratou dos principais marcos, ou de alguns marcos, sobre a história desse grande meio de comunicação que é o rádio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.